Olha, bom dia. Esse Shabbat é um Shabbat muito especial, Shabbat Rosh Chodesh. A gente lê duas parshiot e a gente termina o livro de Bamidbar. Na verdade, toda a história da Torá como história, entre aspas, ela termina praticamente aqui. Porque a partir de agora, em Dvarim, vai ser a recapitulação de Moshe Rabbeinu nos últimos 6 meses da vida dele, de tudo o que aconteceu. Você quer terminar a história do povo no deserto, praticamente ela termina aqui. Tem mais alguma outra coisa que acontece no final da Torá, mas ela termina nessa paraxá, nessas duas paraxá. Então, a primeira paraxá que a gente estuda é a paraxá de Matot. Essa paraxá, ela vem logo em seguida da paraxá anterior, a história de Pinchas, que ele tinha matado, Zimri, etc. E a Torá vira e, de repente, começa a falar de um assunto completamente técnico. E é um assunto que, às vezes, eu me pergunto por que a Torá precisa comentar desse assunto. A Torá começa a falar leis sobre votos, promessas. Se alguém promete, se vale, não vale, como que ele promete, se é uma criança, se é um adulto, se é uma mulher noiva, várias leis em relação a isso. Mas, a princípio, a gente sabe que é proibido prometer. A pessoa não deve prometer. Então, o mais fácil seria a Torá chegar e dizer para você, ó, não prometa. Acabou. Se você prometeu, faz a Tarat Nedarim, anula suas promessas, está acabado. Não, a Torá vai lá, se ele prometeu assim, se prometeu assado, se prometeu, não promete e pronto. Por que a Torá entra? A gente sabe tanto a importância do Bli Neder, de não se comprometer, que a nossa palavra, como a Torá diz aqui, Lo Yachel Devaros, não pode tornar suas palavras profanas. Sua palavra é uma palavra, então por que a Torá começa a falar todas as possibilidades, que todas elas, já, a princípio, já não deveriam acontecer? Não pode, está acabado. Então, a resposta é que tem situações que é até positivo a pessoa prometer. O que faz uma promessa, Bondia? O que faz uma promessa? Compromisso. Ela aumenta o teu compromisso, muitas vezes. Por quê? Você pode se comprometer, né? Mas sem a promessa, não é tão forte quanto a promessa. Quando vale a pena a pessoa fazer promessas? Então, normalmente, a gente já está com bastante restrições da própria Torá. Alguém às vezes pergunta para mim, você é vegano? Eu falei, eu já sou kasher, já sou kasher, já tem bastante restrição. Então, por que alguém chegaria, por exemplo, e iria dizer, eu não vou mais comer carne? Carne kasher, estamos falando, certo? Com todo respeito. Mas por que alguém chegaria e fala, não vou mais tomar vinho, como a gente tem do Nazir? A Torá, de certa forma, até condena. Eu dei a carne para você comer, pelo menos no Shabat, no Yom Tov. Eu dei o vinho, bom dia, bom dia. Para você, bom dia. Para você fazer... Começar de novo? Então, a resposta é que existem situações pontuais que vale a pena, sim, a pessoa prometer. Quando são elas? Então, é parecido com uma outra passagem que a gente tem na Torá lá atrás do Nazir, de que quando a pessoa ele viu a história da Sotá, quem lembra, é adequado que ele se torne um Nazir. Ou seja, o Rambam ele traz para a gente que o melhor caminho é o caminho do meio, o equilíbrio. Mas quando a pessoa desequilibrou para um extremo, ele precisa, para poder se equilibrar novamente, ele precisa puxar para o outro lado até que ele encontre de novo o equilíbrio. Na semana passada a gente viu esse desequilíbrio muito grande do povo, que eles foram capazes de fazer a idolatria e a promiscuidade, aquelas relações com as moças de Midian. E aí chegou Pinchas, se matou, acabou com a epidemia, mas esse foi um dos temas principais da paraxá passada. Então começa a Torá dizendo, existem situações, por exemplo, pessoas que se degradaram. Foi o Rambo. O Rambam, do Caminho do Meio, ele que traz essa passagem. O Rabino Malovani falou no último show dele também exatamente isso. Então eu não estou mentindo. Mas esse é o Caminho do Meio, é chamado Shvil Azav, o Caminho de Ouro. Então, a pessoa prometer, ele está indo para o outro extremo, porque ele começa a prometer coisas que a Torá não proibiu ela. Não teria sentido ele fazer uma promessa sobre coisas que a Torá já proibiu. Eu não vou comer não kasher. Você já fez um juramento. Às vezes a pessoa pode até fazer uma promessa para ver se ele ainda se torna uma coisa ainda mais, compromisso maior ainda. Mas a ideia é que a Torá então está dando para você e dando para você as regras em relação a isso, porque sim, em algumas situações, quando a pessoa ou quando o povo, naquele caso, ele
achou que ele podia, que nada iria acontecer, já estamos no deserto, somos sagrados. A ideia, o Bilam foi muito esperto. Inicialmente, as moças foram ao lado do acampamento para vender é, Maguen David, bandeira de Israel, camiseta escrita em hebraico. E aí eles acharam que ia terminar nisso, tá certo? Então, como a pessoa ela tem que se afastar eventualmente das coisas que inclusive são permitidas para que ela possa se resguardar e aí eventualmente ela volta para o equilíbrio. Fala. A pessoa, ela não pode assim fazer juramento em relação a coisa que ela já é obrigada a fazer, Sim, tipo pôr tefilim, sim, cumprir Shabat, sim. cumprir cachê. Quer dizer, isso ela não pode porque automaticamente ela já é obrigada. Então, E tem mais uma normalmente, coisa. fala. E tem algumas coisas, Rabino, que a pessoa tem que se afastar realmente, totalmente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando é o caso de uma doença, no caso, o alcoolismo. A pessoa, se ela beber e ela é alcoólatra, Qualquer gota. não adianta. Sim. Ela pode voltar, já vai ser prejudicial. Então, Ele tem que ir para nesse outro extremo. caso, a pessoa tem que ir para um outro extremo e Tem- algumas pessoas conseguem, mas muitas não. Acho que são os 12 passos, né? Do Alcoólatras Anônimos. Se eu não me engano, do que eu já ouvi, uma delas é que você sempre vai se auto-intitular alcoólatra. Mesmo, sim. Eu sou alcoólatra, mas eu não bebo há 40 anos. Eu sou alcoólatra. Você tem que lembrar disso, né, de você ainda tem essa... que em um instante você pode essa tendência. Então, nessas pessoas, o caminho do meio não é uma Não, opção. não é uma boa opção. Eu acredito que, eventualmente, se a pessoa realmente conseguiu superar, não sei até como a pessoa vai julgar isso, mas, eventualmente, a pessoa pode voltar a fazer kiddush com vinho, etc. Mas ele precisa de um bom psicólogo para poder avaliar se ele já está, se ele já é capaz disso. Só uma coisa, a pergunta que ele fez da promessa do que já é obrigado. Sim. Mas, por exemplo, chega a Rosh Hashanah, a gente sempre... Anula as promessas. Não, quer aumentar alguma coisa. Ah, aumentar ok. em judaísmo, Sim. isso não é considerado uma promessa? Não, tá, então vamos lá. Eu estou na dúvida da tua. Eu vi alguma coisa, não lembro agora. Eu preciso se você lembrar, me avisa. Se a pessoa ele pode prometer ou deve prometer sobre coisas que ele já é mushba me Har Sinai, se ele já fez esse compromisso do Har Sinai. Eu acho que eu vi, não acho, estou procurando agora, mas que ele pode fazer isso eventualmente para lesarez etatzmo, se diz, para ele apressar a si mesmo. Então você tem que fazer tzedakah. Eu vou prometer tzedakah porque assim eu vou dar logo. Então, mas de maneira geral, tem aqui uma palavra que a Torá fala que eu preciso assar al-nafshah. Peraí. Que significa que a mulher, no caso, o exemplo da Torá, que ela fez uma proibição, algo que a Torá permitiria. Então, normalmente as promessas se tratam sobre algo que a Torá permitiria você fazer, e você vai lá e fala, isso eu não vou fazer. Fala. Talvez tenha diferença no que a gente pode fazer Shavuot, né? Shavuot já é diferente. Neder é diferente. Não é exatamente o mesmo. E aí, é muito comum, né? Balei Teshuvah, muitas vezes vinham grupos de Balei Teshuvah e, ao contrário, estimulavam eles, subiam na Torá, ao invés de dar tzedakah, né? Para jovens, etc. E falavam, não, então, sei lá, por um mês vou contar tudo todo dia, por um mês vou cumprir Shabbat, vou comer café, vou estudar a Torá, pelo menos uma vez por semana. Então, e fazer questão, sabe, de tentar colocar esses limites. Sim, mas mesmo assim, normalmente tudo isso, é a resposta para a tua pergunta, eu sempre falo Bli Neder. Então, mesmo os votos, os compromissos que você vai falar, eu quero melhorar, eu vou fazer, sempre você tem que falar Bli Neder. Neder, Bli Neder, sem promessas, sempre você vai falar Bli Neder. A gente tenta evitar ao máximo. Porque transgredir a tua palavra é muito grave, que é isso que a Torá está falando aqui no começo. Então, só para trazer uma das situações, uma moça que ela ainda é jovem, e ela fez uma promessa, então dependendo da idade, se ela é muito jovem, a palavra dela não vale nada. Mas se ela já está numa fase da adolescência dela, aonde a palavra dela já vale, mas ainda ela não alcançou a independência, então é uma situação intermediária, então as palavras dela valem, mas o pai, uma vez que ela está sob a jurisdição do próprio pai, então o pai ele pode ir lá e anular. Ela prometeu, eu não vou mais naquele restaurante, e aí o pai ouviu, falou, não, mas a gente tem um aniversário semana que vem, e está marcado lá, eu quero que você participe. Então, ele vai lá e ele pode anular. E ele pode anular, inclusive, sem ela saber. Tem situações
aonde a mulher ela está noiva, quando ela está noiva, não casou ainda, mas já tem o compromisso, já colocou o anel, mas ainda não foi para Rupá. Então, quem anula é o pai junto com o noivo, porque ela está na situação intermediária. Depois que ela casa, quem vai anular, eventualmente, é o marido. O marido não tem o poder de anular tudo que ela vai prometer, só são determinadas coisas que ele tem o poder, que eventualmente pode afetar eles, algumas coisas pontuais que ele pode ir lá e anular, porque ela está sob, nesse momento, a jurisdição dele. Então, várias situações que a Torá vai descrevendo aqui. Um ponto só para que dá para a gente aplicar no nosso dia a dia, que o Rashi ele traz o Rashi ele explica a situação que a Torá está dizendo, que a mulher, uma moça, que ela está nessa situação intermediária, ela vai lá, ela transgride aquela promessa, só que, na verdade, aquela promessa nunca valeu. Ela falou que não ia comer no restaurante. O pai ouviu, anulou, sem ela saber, e depois ela foi lá e foi no restaurante. Ela pecou ou não pecou? Não. Boa pergunta. Tecnicamente não, porque não tem mais a promessa. Quem manda naquela situação é o pai. Mas a Torá diz, Vashem Islach lá, e Deus vai perdoar ela. Porque já que na consciência dela, ela não sabia que o pai tinha anulado, e ela foi lá e comeu, nesse exemplo, então ainda assim ela precisa de um perdão. Imagina, diz Urashi, imagina quando a pessoa faz algo e ele faz consciente e aquilo realmente é uma transgressão. Se a pessoa aqui, ele achou que fez uma transgressão, ele precisa pedir perdão. A pessoa que fez uma transgressão, muito mais, ele precisa pedir perdão. Só um detalhe que o Urashi traz para a gente. Se a pessoa, vamos dizer, ela mantém uma coisa para si e não verbaliza, quer dizer, ninguém ouviu, ela consigo mesma ela determina que alguma coisa Se eu não me engano, a halakha é que depende se você fez algo em relação a isso, se você fez alguma coisa e você repetiu aquele ato sem falar blineder, que é aquilo que a gente fala na Atarat Darim, aí sim, se você decidiu, mas não verbalizou, que a Torá fala que rola yotzei mipiv yaseh, tudo que sair da tua boca, você vai fazer. Apesar de que quando você faz uma decisão, mesmo que mentalmente, você deve até isso, mas não é, se eu não me engano, não é a rigor da lei, mas ainda assim você tem que buscar mesmo a tua decisão mental. Ok. Vamos continuar aqui, temos bastante coisa ainda. E a pessoa pode falar, inclusive, sozinha, sem ninguém ouvir. Sim? É a palavra da tua boca. Sim. Logo em seguida, Hashem então manda fazer, que aqui a Torá usa uma palavra muito forte, fazer a vingança dos Midianim. Midianim foram aqueles da turma de Bilam, e curiosamente, os Midianim, eles eram pessoas elevadas. Moshe Rabbeinu saiu da onde? Saiu de Midian. Bilam saiu da onde? Tinha potencial elevado, ele era elevado. O que ele fazia é outra história, mas também ele saiu de Midian. E Hashem vira e fala, vocês têm que fazer a vingança de Midian. Uma palavra muito forte. Por que uma vingança? Desculpa, Midian é uma região? Então, Midian é uma região. É de lá que Moshe Rabbeinu, lá ele se casou com... Desculpa, Moshe ele ficou lá por muitos anos, ele não cresceu lá, ele nasceu no Egito, Sim. certo? Ele se casou com a Tzipora, que veio de lá, Sim. certo? Era um lugar, quando ele fugiu do Egito, ele foi lá para Midian. Esse lugar de Midian, o povo de Israel, a caminho de Israel, não estava passando por Midian. Midian não tinha que se meter na história, assim como Amalek. Midian, o que é um país. Era um país. E hoje o que Aonde é exatamente? Eu vejo aqui, tem aqui no mapa, peraí. Midian. Ele está logo ao lado, aqui, você conhece o mapa bem, aqui seria o quê? Aqui está o Mar Vermelho. Aqui é o quê? Deserto? Não, tá entrando perto da Babilônia ali, como é que é agora? Não, a Babilônia é para cá. Aqui, logo depois do Mar Vermelho. Tá bom, deixa, não tem problema. Deve ser a Arábia Saudita, né? Quem conhece bem os mapas? O Eliel não está aí. Onde temos que bombardear? Eu conheço. Imagina você está vindo do Egito, você atravessa o Mar Vermelho. O que tem do outro lado? Midian. Arábia Saudita. Esse é o aluno que eu queria ser. Pega o professor e dá respondida. Você pega a pergunta do professor, você não sabe a resposta, você enrola, copia da outra pergunta, faz um negócio que nem você entendeu, ganha meio, certo? Já tá bom. Ok. E até então ele fala
Hashem, então, ele fala para eles... Jordânia. Jordânia? Jordânia. Ah, Jordânia está desse lado? Não está Vendo? aberto. Arábia Saudita, né? Arábia Ó, Saudita. viu? Ganhou. Se tem que bombardear, eu sei. Ok, vamos lá. Escolha. A cidade de Medina. Midian. Ah, boa. Tem Ok. a cidade de Medina, que é onde é. Donde É, son los salvajes. sagrado Tem a ver com Donde van a Midian, rezar los Medina, salvajes. Midian. Aqui também. Ok. Vamos lá. Então, Hashem manda fazer essa vingança. O que quer dizer essa vingança? Uma das coisas que usa essa palavra pesada é de que, na verdade, eles não tinham nada a ver com essa história. Bilam, ele veio pelo ódio contra o povo judeu, ele foi contratado, e ele colocou as suas moças à disposição, inclusive as princesas, para promiscuir, para fazer com que o povo pecasse. Então, o fato de eles terem se metido nessa história, não tem nada a ver com a história, o povo de Israel não ia atravessar, não ia passar por eles, então isso fez com que Hashem, ele fala, Nekom, vocês têm que fazer essa vingança, vocês têm que realmente acabar com eles. O que acontece? Eles então pegam pessoas para essa guerra, que vão ser os soldados, os combatentes, e aí ele fala, Natet nikmat Hashem b'Midian, para dar a vingança de Deus contra Midian. Logo vou fazer explicar algo a respeito. Bom, mas o que acontece? Eles eram idólatras, né, Rabino? Eles eram idólatras, sim, e ainda fizeram com que o povo fizesse idolatria. Tá. E aí ele manda pegar 1.000 pessoas de 1.000 homens de cada tribo, e aí eles vão ir para o exército. Então Moshe Rabbeinu manda eles junto com Pinchas e Elazar, e eles foram junto com as vestimentas sagradas. O que acontece? Ele foi com o tzitz, que era aquele que tinha o nome de Hashem na testa dele, Kohen Gadol, e com isso diz o Midrash, o Bilam, ele com outros magos, ele conseguiam voar, literalmente, com a força da magia deles, as forças de Tumá, e o tzitz, na hora que ele olhava para eles com o tzitz, e o tzitz, que era esse nome de Hashem, ele saía um raio laser e derrubava ele, e assim está escrito que Bilam, ele morreu na espada. Ele caiu lá da altura e ele com a própria espada, ele caiu em cima da própria espada. Foi assim que ele morreu. E como Rashi ele comenta, ele veio usar a nossa arma, que é a boca. Então ele morreu com a arma dele, que é a espada. Eles vão para lá e eles matam todos os homens. Eles pegam todos os despojos e aí eles prendem as mulheres e as crianças. O resto, eles queimam aquela cidade, eles pegam, como eu falei, todos os despojos de pessoas ou animais, e eles trazem isso para Moshe. Quando Moshe, ele sai e vê isso, ele fica bravo. Por quê? Porque eles não mataram as mulheres. Afinal, as mulheres eram aquelas que causaram todo esse problema. Então tem explicações por que eles não tinham matado, o que eles pensaram, etc. Mas Moshe Rabbeinu, ele ficou muito bravo porque eles não tinham matado elas. E ele então ordena que todas as mulheres que já chegaram na idade de poder ter uma relação, uma certa maturidade, então elas têm que ser mortas. Mas Hashem mandou matar. Hashem mandou. Moshe Rabbeinu está falando em nome de Hashem. Mas inicialmente ele não deu essa instrução claramente. Ele supôs que eles já iriam entender. E eles entenderam que eles seriam só os homens que eles tinham que matar. E aí ele falou, tem que matar todas as crianças, todos os meninos e todas as meninas que já têm uma certa idade na sua adolescência. Tá, aqui termina a parte específica da guerra, só para dar uma explicação importante. A gente está agora nas 3 semanas, a gente lembra do templo, a destruição do templo, a gente sabe que é um momento que a gente tem que aumentar ainda mais em Avat Kinam, que é o amor gratuito. A palavra Midian vem da palavra Madon. Madon significa briga. Como que Midian entrou nessa briga? Por que eles entraram? Por motivo nenhum. O motivo é o orgulho. Eu não gosto daquela pessoa. E depois você inventa um monte de pretexto. Não gosto dela porque ele fala alto, porque ele fala baixo, porque ele sentou no meu lugar. Mas a origem de tudo isso, você se identificou. A origem disso é o nosso orgulho. Porque às vezes frequentemente a gente sente que eu tenho que ser o dono da bola.
Eu tenho que ser aquele que ocupa espaço. Uma outra pessoa aqui, ele está tirando o meu espaço, está tirando o meu poder, está tirando o meu... a história que alguém chegou, acho que foi no Tzemach Tzedek, que ele falou quando... Ele não entende porque quando ele vai na sinagoga, todo mundo só pisa em cima dele. Traduzindo, todo mundo faz bullying comigo. Ele falou, por que você se estica em toda a sinagoga? Fica no teu canto. Então, se você se estica e teu orgulho é muito grande, então todo mundo está pisando em você. A ideia de Midian, que é essa Nekamá, que a gente precisa acabar com Midian, é um Midian interior a nós. E por isso a Torá está sempre contando essas histórias, que não são histórias, são ensinamentos para o nosso dia a dia, que esse é o momento realmente da gente parar e entender que esse ódio gratuito, por que ele é gratuito? Porque a gente inventa pretextos, e a gente pode ter, às vezes, até motivos muito válidos, mas muitas vezes ele começa simplesmente do fato que eu não consigo suportar que exista alguém fora eu mesmo. Esse é o Midian que a gente tem que acabar com ele. O pode ser Então, outro motivo. Pode ser outro. Tem vários motivos, mas muitas vezes começa do nosso orgulho inflado. Geralmente, o que está acontecendo hoje em dia é o ódio das nações Contra nós. sem motivo. A gente tem uma coisa curiosa, de que quando os outros nos provocam, aí a gente se une. Está escrito sobre o jejum que a gente fez agora há pouco, 17 de Tammuz. Samar Melech Bavel, o rei da Babilônia, o que ele fez? Ele fez um sítio, ele circundou, ele cercou a cidade de Jerusalém. A linguagem que ele usa é Samar. O que quer dizer Samar? Ele se aproximou. Dizem nossos mestres da Hassidut que, na verdade, o fato dele ter feito um cerco em volta da cidade foi uma chance, uma última chance que Hashem deu. Porque na hora que você está num cerco, na hora que está todo mundo te odiando, o que normalmente acontece? Tem que se unir. Você tem que se unir. Ficar forte, é. Não tem outro jeito. Você não tem como fugir. Você não tem como ir para outro lugar. No Covid, quem lembra? Os casamentos ou fica, como chama? Ou vai ou racha. Porque você está dentro de casa 24 horas com as mesmas pessoas, ou seja, então a união que você pode criar nesse momento é muito grande. Então Hashem, ele deu essa última chance para que eles fizessem justamente isso. Infelizmente não aproveitaram a oportunidade. Dentro de Jerusalém, como a gente sabe, tinha muitas brigas, etc. Então, acabou tendo a destruição do templo. Então o que está dizendo é, agora que infelizmente estão nos ameaçando, é o momento a gente se aproximar. A gente sabe que quando aumenta o antissemitismo, diminui a assimilação. Então a gente tem que olhar o lado positivo da situação e a gente realmente se unir mais. E aí, então, Moshe Rabbeinu, ele transmite para o povo, e ele fala o seguinte, e aqui vou dar uma introdução para explicar o que está dizendo aqui. Quando a gente pega uma panela que foi usada para não kasher, e eu agora quero kasherizar minha casa, o que eu preciso fazer? A kasherização. Como faz a kasherização? Tem várias leis em relação a isso, mas basicamente, do jeito que entrou é o jeito que sai. Então, se eu tenho um forno de pizza, que eu vou numa casa de verão, eu quero fazer uma pizza. Então, eu faço uma lenhada sem nada e pronto, ele está kasher. Como eu cacherizo uma panela, então se a panela vai normalmente com água, então, ou seja, dá para fazer uma sopa, um feijão, eu quero cacherizar, então vou ter que encher ela de água até o topo, esperar ela ferver, até que ela borbulha e cai para fora, tá kasher. Tem mais detalhes, tá? Estou falando bem por cima. E tem, desculpa, tem mikve também para os... Isso que eu ia falar, isso que eu ia explicar. Então, uma coisa é tirar o que está lá dentro impregnado de não kasher. Esse é um passo. Existe algo além disso, que essa lei Moshe Rabbeinu esqueceu os detalhes dela, e ele não transmitiu, quem falou foi Elazar, que ele transmitiu, porque Moshe Rabbeinu esqueceu, porque ele ficou bravo, quando a gente fica bravo a gente esquece. E aí, a segunda coisa é que, independente disso, se eu vou numa loja e vou comprar uma panela que nunca foi usada para absolutamente nada, tá kasher, não tem nada impregnado nela. Mas eu ainda preciso colocar ela na mikve, que é uma outra lei. A mikve significa quando eu pego algo que estava na posse de um não-judeu e ela agora vai ser minha, algo que é usado diretamente com alimentos, então eu preciso fazer mikve. Então muita gente fala, preciso kasherizar. E as pessoas se confundem, o que quer dizer kasherizar? É colocar na mikve ou tirar aquilo que está impregnado? Então são duas coisas independentes. E quando eu fui lá, por exemplo, kasherizei a minha panela, então eu preciso agora colocar ela no mikve.
Isso se ela nunca foi. Agora, se aconteceu na minha casa, que misturou carne com leite e deixou a panela treif, eu cacherizo a panela, mas agora não preciso colocar ela na mikve, porque a panela foi minha, eu já coloquei ela e continua sendo minha. Certo? Então são duas coisas independentes. Uma é transferência de posse de um não-judeu para um judeu, a outra é ver se tem algo impregnado. Naquela situação específica, ainda tinha mais uma coisa. As pessoas que voltaram da guerra, eles entraram em contato direto ou muito próximo com corpos, com mortos. E quando a pessoa toca no morto, não só que ela fica impura, os objetos também ficam impuros. Então aqui eles precisavam passar por um outro procedimento, que ainda a gente não tem, que seja em breve com a vinda de Mashiach, que é a vaca vermelha que a gente estudou algumas semanas atrás. Que é a ideia de você pegar e jogar, misturar as cinzas da vaca vermelha com água, e dessa água você faz o terceiro e o sétimo dia, você asperge, você joga na pessoa ou nos objetos, e assim eles ficam, agora, tahor, eles ficam puros. Então eram 3 procedimentos. Moshe Rabbeinu, ele pensou que esse procedimento da vaca já seria suficiente, não precisaria fazer a mikve. Foi esse detalhe que ele esqueceu. Não é que ele não sabia da mikve, mas ele achou que seria suficiente um tipo de pureza para outro. Mas Hashem, na verdade, queria esses 3 tipos independentes. Moshe Rabbeinu esqueceu e ele foi quem transmitiu isso para o povo. Então, as leis da cacherização, elas estão claramente nos psukim dessa paraxá, para a gente saber como se, óbvio que tem as explicações, os detalhes que os sábios transmitiram para a gente, mas elas estão aqui nessa paraxá, tanto da cacherização, tanto quanto colocar no mikve. E, Rabino, o senhor falou do cemitério, né, que entra em contato com o morto, aí a pessoa fica impura e ela impurifica tudo. E, por exemplo, mas no nosso caso, tem o Cohen, né, que diz que não deve ir ao cemitério. Sim. E por que tem essa rigorosidade com o Cohen, tem essa questão com os Cohen? Tá. Então, a verdade é o seguinte, estar puro não é uma obrigação. A pessoa não tinha que estar sempre pura. Normalmente, a pessoa pode estar impura, só precisava ficar puro quando ele vai no templo. Os Kohanim, entendi, né, que estavam sempre no templo, mas por eles trabalharem no templo, essa é uma das explicações. A outra é que Hashem falou que o Kohen está no nível mais elevado e não pode se purificar. Entendi. Mas o que eu quero te dizer, que as pessoas se confundem, eu estou impuro. Eu sou Kohen, mas eu toquei diretamente algo que tocou no morto, está todo mundo impuro hoje em dia, e não tem como a gente sair. Mas não é porque eu estou impuro, bom, já estou impuro mesmo, então eu posso estudar de novo. Não, cada vez que você se impurifica, você vai lá, o Kohen, ele está fazendo uma transgressão. Qualquer outro que não seja Kohen, não tem problema nenhum. Então, mesmo que eu não estou aumentando o nível da impureza, porque eu já estou impuro de qualquer jeito, ainda assim, cada vez que eu estou lá indo, eu estou fazendo uma transgressão. Porque o Kohen, ele tem o potencial maior para dar mais bênçãos, né? Também, tem isso, tudo, né? É um conjunto. O Kohen, ele está no nível superior de Kedushá, e por isso ele tem exigências que os outros não têm. Mas eu escutei também que era como um juez. E quando o juez julga alguém e manda a morrer essa pessoa, ele não pode, porque seria como estar por cima vendo como enterram que ele julgou. Não poderia, entendeu? Ele mandou a morte o juiz mandou a pessoa para a morte, ele não pode. Não pode, daria a impressão de que ele está como zombando de que mandou. Mas o Kohen não é juiz necessariamente. Não é juiz, porque eu pensei que era tudo. Não. O Kohen é o sacerdote, né? Esse trecho aí está em Matot? Matot, ainda estamos em Matot. Temos um longo caminho ainda, vamos ver o que a gente consegue. E aqui tem uma passagem muito bonita, que é a seguinte. Você vai ver na próxima passagem que agora eles fazem um levantamento de tudo aquilo que eles pegaram de despojos da guerra, e eles vão dar uma parte disso para Hashem. Então eles vão dar aqueles que... Então primeiro, divide metade para... Amém. Metade vai para as pessoas e metade vai para os que foram para a guerra. Então eles saem ganhando. As pessoas que foram para a guerra, eles vão dar 500 avos para Hashem. E as pessoas de Bnei Israel, que ficaram atrás, eles vão dar 50 avos. E a Torá descreve os números, quantos eles ganharam, quanto eles deram, e a Torá faz questão de contar exatamente. Eu poderia fazer o cálculo sozinho, mas a Torá faz questão de falar quanto deu e quanto que eles deram. E aí, aqui tem uma explicação muito, muito bonita. Porque quando você lê isso, fala, bom, o que me importa saber quantos animais tinham naquela... Foram lá, ganharam muito dinheiro e pronto, vamos seguir a viagem. Não, a Torá faz questão de contar quantos carneiros tinha, que diferença faz para mim. Mas é curioso, se você for observar,
para você conseguir um de 500, eventualmente, se são carneiros, por exemplo, às vezes vai dar um número quebrado. O mais provável é que dê um número quebrado. Mas você vê que a divisão deu certinho. Em números redondos, um de 50 e um de 500. O que significa isso? Que Hashem, quando ele fez aquele animalzinho nascer, e fez o avô dele se reproduzir, a avó se reproduzir, que alguns anos depois iria vir Bnei Israel para pegar, já estava calculado exatamente quantos animais iam nascer, para que o número desse redondo, para que Bnei Israel pudesse dar de forma integral para a Kadosh Baruch Hu. Então a gente vai no zoológico, você vê um animal, você não sabe, mas tudo está sendo orquestrado em todos os detalhes por Akadosh Baruch Hu. Se a gente for pegar uma lupa, pegar um microscópio e começar a olhar o funcionamento de uma única célula e como que ela funciona, e o milagre da existência, e como esse é um computador quântico, não chega perto da sincronia que existe no universo, é uma coisa fora do comum. Mas aqui a Torá conta em números redondos para você poder olhar, observar e saber que aquele animal, quando ele nasceu, Hashem calculou quantos iam nascer para aquela hora, naquele momento, eles pudessem dar números redondos. Isso é nos animais. Imagina quando a gente fala de nós, seres humanos, como Hashem está olhando por nós, nos guiando em cada segundo, em cada instante. Então essa é a passagem muito bonita. Se você for ver, a Torá descreve aqui 20, 30 psukim a respeito desse cálculo. Então, pelo menos essa é uma das grandes lições que a gente pode tirar daqui. Eles agora percebem, eles veem que todos fazem uma contagem, todos os soldados, e ninguém foi ferido, ninguém morreu naquela guerra dos nossos. E eles então doam para Hashem vários itens que eles têm. Moshe, ele recebe tudo isso, e a Torá faz o cálculo geral de quanto foi tudo isso, e fica como uma lembrança perante Hashem, ou seja, lembrança porque essa guerra veio a acontecer pelo erro de Bnei Israel, e agora eles pegando os despojos dessa guerra, encararam a guerra, e eles doam para Hashem, agora fechou esse ciclo, e vai ficar como lembrança o que aconteceu para as gerações. A idolatria deles não era Baal Peor? Pior. Onde o Moshe faleceu era... Sim, Lifnei Mul Baal Peor, sim. Próximo tema, rapidamente. 2 tribos, elas chegam para Moshe e elas falam, agora a gente já fez uma guerra, não estou falando da Midian, que Midian ficava longe, mas anteriormente Moshe Rabbeinu tinha feito a guerra com Sihon e Og, que eram 2 reis, que eles estavam nas fronteiras de Israel, e eles viram e falam, a gente quer ficar por aqui. Nós queremos ficar aqui e não queremos receber a nossa herança em Eretz Israel. Moshe Rabbeinu, inicialmente, ele dá uma resposta longa e comprida. Vocês estão querendo voltar e repetir o mesmo erro que os antepassados fizeram? As pessoas vão olhar para vocês e vão dizer que vocês estão com medo de entrar em Israel. Qual a sua avotechem? Foi assim que os seus pais fizeram. Ficamos aqui 40 anos. Agora que vamos entrar, você vai falar isso? E eles dizem, não. Nós temos muito rebanho. A gente quer ficar por aqui. Aqui é uma terra boa para o rebanho. E, então, a gente não vai mostrar medo. Pelo contrário, vamos deixar aqui as mulheres, as crianças, os animais. A gente vai para a guerra e vamos na frente de todos na batalha. E aí, vamos ficar lá até a conquista total de Israel, e ainda a gente se voluntaria de esperar até que a terra seja dividida, ou seja, demorou 7 anos para conquistar, mais 7 anos para dividir. Por que tanto tempo para dividir? Não é que fazer a divisão já estava prevista por Hashem, já tinha feito, mas essa divisão também também tinha que ter guerrilhas mais pontuais, que o povo de Israel eles fizeram uma conquista geral. Mas Hashem, ele fala na Torá que a conquista vai ser lenta. Então essa divisão incluía também conquista que cada tribo teria que ir até seu lugar e eventualmente tinha que conquistar também um pedaço de terra lá. E eles se voluntariam em Yeshua, a gente vê que eles cumprem a promessa deles e eles realmente fazem isso, eles vão na frente, mostram coragem. Mas o que é interessante é, por que eles estão querendo ficar desse lado?
se todo o objetivo de sair de Mitzrayim era para ir para Eretz Israel, são pessoas grandiosas, comeram maná por 40 anos, já estamos falando aqui da nova geração, nasceram no deserto no milagre. Eles sabem o que Hashem quer. De repente, por causa dos seus animais, você gostou e falou que aqui é mais bonito? Mais uma pergunta. Quando Moshe Rabbeinu, ele aceita, conversa com Hashem, e ele aceita essa proposta deles, ainda Moshe Rabbeinu coloca mais meia tribo que nem veio pedir, que é a metade da tribo de Menashe. Metade da tribo de Menashe ficou fora também. Peraí, parece que você gostou da ideia e ainda botou mais gente? O que aconteceu? Qual que era o propósito deles? Então tem várias explicações do que eles queriam. Primeiro, a nível literal, foi um erro deles. Por quê? Quando as tribos foram destruídas, foram perdidas as 10 tribos a serem exiladas, as primeiras a serem exiladas foram elas. Eles ficaram primeiros a serem exilados. A nível literal. Mas a nível mais profundo, a gente sabe que a Torá tem várias camadas. E uma delas é que eles sabiam já que Moshe Rabbeinu ia ficar onde? Desse lado. Moshe ia ficar desse lado. Quem vai com ele? Mais ainda, uma explicação de que se a gente se assentar aqui, a gente acabou de estabelecer que os territórios de voltou. Então, a intenção deles era pensar em Moshe. E, curiosamente, o que acontece foi, se ler a Torá é um pouco estranho, porque a Torá começa falando, eles querem ficar lá, e aí Moshe Rabbeinu dá um discurso inteiro, e aí eles respondem. Se fosse eu cortava Moshe de cara, falava, peraí, não, nem começa a falar dos antepassados, a minha proposta é outra, eu estou indo com vocês, não é? Você não entendeu. Mas eles esperam Moshe Rabbeinu terminar, dá toda a bronca, e aí depois eles respondem. O que aconteceu, então é um pouco estranho, toda essa, tudo bem, você vai deixar a pessoa falar, terminar, e aí você responde, tudo bem, por respeito, mas o que é toda essa história? Moshe Rabbeinu não captou, ele não percebeu, ele deu tudo, então ele poderia perguntar, mas o que vocês estão querendo fazer? Vocês querem ficar aqui, não vão atravessar? Não, ele já de cara dá todo esse discurso. Por quê? A verdade é que Moshe Rabbeinu de cara já percebeu que eles vieram com segundas intenções. Quando a pessoa vem te pedir alguma coisa, você percebe às vezes que ele está falando A, mas o que ele quer que ele dizer é B. Assim, quando você liga para alguém, o cara fica falando por meia hora. Nos últimos segundos, quando já está quase desligando, eu queria te perguntar, na verdade ele só ligou para isso. Então, você percebe que tinha aqui algum tipo de escondendo qual realmente era a intenção deles. Então, Moshe Rabbeinu, ele de cara, não. O que vocês estão querendo? Ele já suspeitou que eles não falaram direto, nós queremos ficar aqui porque você vai estar aqui. Eles não iam falar isso. Então, eles vieram de um jeito e Moshe Rabbeinu sentiu que alguma coisa estava errada. Então, ele pressupôs uma explicação de que eles estavam querendo alguma coisa que fosse contra, que iria eventualmente desincentivar, tirar a moral do povo de Israel. Então, eles realmente deram brecha para que recebessem uma bronca de Moshe pelo jeito que eles falaram. Mas a intenção deles, conforme essa explicação, era uma intenção muito, muito boa. Mais ainda, Moshe Rabbeinu gostou dessa ideia, ele foi lá e ainda colocou mais meia tribo. Por quê? Porque a gente sabe que, espiritualmente, a ideia de Israel é um lugar sagrado, certo? Eles queriam transformar, fazer com que o território de Israel ele também invadisse
um trecho, uma parte, que na verdade tem uma parte, são 3 terras que Hashem prometeu que vai dar para a gente quando o Mashiach chegar, chamadas Kini, Knizi e Kadmoni, que estão nas fronteiras de Israel, que nós vamos receber, e o que eles quiseram, o que eles queriam naquele momento é já se adiantar e pegar uma parte que não era sagrada e já transformar ela sagrada. Quando o Moshe Rabbeinu ele vê isso, ele não só que aceitou, ele quis dar agora o carimbo dele, dizendo, eu vou colocar mais uma tribo aqui desse lado para mostrar que não é só que eu fiz porque vocês pediram e eu abri mão. Não foi uma coisa tá, vai. Não, foi algo bom que vocês pediram, agora que eu entendi a intenção de vocês, e eu quero dar o meu carimbo. Então, eu mesmo vou lá eu coloco mais essa meia tribo. Por que justo essa meia tribo? Primeiro, a ideia é pegar uma tribo que não pediu, que está do outro lado, conectar metade dela com a metade que está fora. Assim você faz uma ponte entre os que ficaram dentro e os que ficaram fora, e assim você está já projetando, preparando para que a parte fora de Israel realmente seja uma expansão de Israel mesmo, por isso metade, metade. Por que justamente essa tribo? Então tem várias explicações que eu vi. Uma delas é de que, a famosa que o Midrash traz, de que Menashe foi aquele, quem lembra, que ajudou Yosef para manipular a história, e ele voltou e acusou Binyamin, que ele tinha pego, ele acusou não, ele colocou na bolsa dele e depois tirou. Quando os irmãos eles veem isso, eles voltam para o Egito e eles rasgam as suas roupas. Como ele foi aquele que rasgou, dividiu as roupas, ficou gravado, e agora então ele também ficou rasgado, ele ficou metade, metade. Essa é uma explicação. A outra explicação, que isso tem a ver com Yosef. Yosef, ele amava Eretz Israel. Yosef, ele tinha sido mandado, os irmãos, quando ele foi vendido, os irmãos, eles estavam, o que eles estavam fazendo naquela hora, quando ele foi encontrar eles? Pastoreando, eles estavam pastoreando. Lembra, a gente está falando aqui de pastores, de rebanho. E aí eles vão lá, eles pensam o que fazer com o irmão, eles jogam no poço, depois eles vão lá, ele acaba sendo vendido para Israel, para o Egito, e ele acaba caindo no Egito. O que acontece é que ele acabou caindo lá. O nome Efraim significa que Efraim Elokim Beretz Oni. Efraim não, Menashe. A palavra Menashe, que Nashani Elokim Beit Avi. Quando Yosef ele tem 2 filhos no Egito, então o primeiro nome do filho, ele dá um nome àquele que me fez esquecer da casa do meu pai. Eu fui expulso da casa do meu pai. Esse era o nome do Menashe. É aquele que lembrava e fazia alusão ao que tinha acontecido com ele. Menashe era aquele que lembrava isso. Então, o livro, ele dá voltas e dá voltas, mas aqui que a gente está fechando a história da Torá, como eu falei, Dvarim é só o 5º livro que recapitula, a gente está fechando a história, a gente não pode deixar em aberto aquilo que ficou lá atrás. Então, Hashem, ele faz questão de que essa tribo, ela vai ser aquela que vai unir os 2 lados do povo de Israel. Essa tribo, representando Yosef, aquele que foi vendido, aquele que lembra a divisão dos irmãos, que começou com o rebanho, e a Torá que conta a história do rebanho, tem várias palavras que se repetem da história de Yosef com a história daqui, depois eu posso, acho que ano passado eu falei a respeito disso. Então, essa tribo, justamente, representando Yosef, é aquela que vai, novamente, unir. Ela vai ser a ponte entre os irmãos. Lembrando que a gente não pode deixar a história em aberto. Aquela briga dos irmãos, que foi o que causou para que eles fossem até o Egito. Isso que, tecnicamente, fez com que eles acabassem indo para o Egito, pedissem comida do irmão e etc. Então, toda a história começou com essa briga dos irmãos. Então, vamos fechar a história da Torá. A gente tem que fechar com uma chave de ouro e falar que essa história terminou bem, aonde agora aquele irmão que foi vendido, que lembra a venda deles, ele está agora unindo todos, assim como Yosef, depois ele aceitou todos, ele reuniu todos, fechamos Bereshit, uma história bonita, mas agora uma história mais ampla, olhando toda a história do Egito, a saída do Egito, e agora entrar em Israel, você quer entrar em Israel, você precisa fechar aquilo que ficou mal entendido. Então, Efraim foi aquela que foi escolhida de todas para representar isso. Menashe foi aquela que foi escolhida para poder fazer essa união. Passa um tempo, quem olhar no Tanakh, a gente estudou essa história logo no início, de que o povo de Israel, que morava em Israel, de repente ele começou a ver que esses que estavam morando fora, eles estavam se afastando do judaísmo. E eles começaram tiveram a impressão que eles estavam distantes, fizeram um altar, e eles acharam que esse altar já estava
desvirtuando. Não lembro se eles acharam que era idolatria ou não. E eles vão lá prontos para fazer uma guerra contra Reuven e Gad, porque eles tinham se afastado. E no final, eles entendem que não era bem assim. Não lembro agora os detalhes da história, pode pegar, tá gravado. Lembra da história? E aí, faz tempo. E aí, então eles fazem as pazes, etc. Mas eles querem garantir, aqueles que estavam dentro queriam garantir, estavam preocupados com os irmãos que estavam lá de fora, que eles estavam meio afastados do resto da comunidade. Eles não estavam por dentro das atualizações, etc. Não estava o Beit HaMikdash, o Mishkan que tinha na época. Então, realmente, eles estavam do lado de fora, mas, como eu falei, o propósito deles era trazer esse Israel, e a gente espera que a expansão, se Deus quiser, dos territórios de Israel aconteça ainda hoje, com a vida de Mashiach. Tem muito mais o que falar, mas a gente conclui por aqui. Chicos, Amanhã tem mais, né, Rabino? Ezrat Hashem.